Olá, ouvintes do canal e podcast Mesa de Debates, aqui é Ulisses falando, e nessa quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024, aconteceu na cidade de São Paulo o segundo seminário Corpus Trans na Democracia. Esse evento foi em alusão ao Dia Nacional da Visibilidade Trans, que foi 29 de janeiro, e ele contou com diferentes organizações aí, como a Coordenação de Políticas para a Diversidade Sexual, da Secretaria de Justiça e Cidadania e também o Conselho Estadual de Direitos da População LGBT, sem contar pessoas que apareceram, né, de diferentes organizações também. E foi então um seminário para aprofundar várias discussões sobre direitos das populações trans e ajudar na construção de políticas públicas, serviços e uma série de debates importantes para garantir de fato direitos, cidadania, direitos democráticos básicos para essas populações que são tão marginalizadas no capitalismo, que são um dos grupos oprimidos aí que também sofrem uma gigantesca exploração e que acabam muitas vezes não tendo condições de se inserir adequadamente na sociedade, acabam passando por uma série de barreiras que a maioria da população não passa, discriminação, barreiras econômicas, de acesso a serviços, a direitos básicos. Então é extremamente importante apoiar a luta das pessoas trans e LGBTs no geral, ainda mais nesse momento de ascensão do reacionarismo, dando as caras aí, né? Esse ovo da serpente que vem sendo chocado no capitalismo aí, que traz tantas consequências negativas não só para os grupos oprimidos, mas também todos os explorados, né, que são a enorme maioria da população mundial nessa barbárie que é o capitalismo. Então fiquem agora com as entrevistas que a gente do Mesa de Debates conseguiu pegar nesse seminário. Eu estou aqui com o Rafael, coordenador estadual da diversidade, e eu queria saber, agora que o evento acabou, quais são os pontos importantes de políticas públicas que foram falados no evento que ainda precisam ser implementados para garantir direitos democráticos básicos para a população trans e LGBT no geral? Perfeito. Um dos objetivos do seminário, né, é ter uma conclusão, não ser um seminário apenas mais um seminário, apenas o segundo seminário Corpus Trans. Né? No final, todas as mesas de debate vai virar um artigo científico, né, para a gente poder levar isso para as demais secretarias, para poder levar isso para o governador, para poder levar para os parlamentares. E um dos pontos principais é o acesso da população ao serviço público. Né? Em contrapartida, né, a coordenação de políticas para a diversidade sexual, né, vem com um curso EAD, né, com fulcros de capacitar os servidores do Estado, né, porque eu entendo que a lição começa dentro de casa. Né? Então, é muito importante fazer esse trabalho com os servidores para eles poderem fazer o acolhimento com a população LGBT. Ah, mas por quê? O que tem de diferente? Eu vou dar um exemplo para você. Respeito ao nome social. Né? Quando uma mulher trans, um homem trans, chegar num estabelecimento, num órgão público, no OBS, que seu nome social seja respeitado. Né? E em São Paulo, isso temos um decreto. Né? Além do decreto, né, São Paulo é pioneiro na questão das legislações, né, de enfrentamento ao combate à LGBTfobia, né, como a Lei 10.948 de 2001, né, e um dos pontos que a gente discutiu também no seminário é o fortalecimento da lei, né, divulgar a lei para os demais municípios, né, para os extremos, municípios que estão lá no extremo de São Paulo. Né, então é importante que essa lei alcance todas essas regiões. Né, e quando a gente fala em coordenação, né, a gente está falando em governança. Né, e um dos pontos que foram discutidos foi o mapeamento que a coordenação fez, né, dos municípios, dos conselhos, né, que a gente encontrou alguns dados que precisam ser melhorados. Temos 21 conselhos
municipais, né, de defesa dos direitos LGBT. Somos o maior colégio, talvez, do Brasil de conselhos, porém não o suficiente para a dimensão do Estado de São Paulo, que são 645 municípios. Né? Então, acho que a nossa meta, né, nosso objetivo para 2024 é aumentar esses números, né, de conselhos municipais nos municípios e também para que esses municípios, né, criem assessorias, coordenadorias de políticas para a diversidade. Acho que por enquanto é isso que eu tenho a dizer. Entendi. Mais uma pergunta, se estiver tudo bem, com relação à questão de trabalho para pessoas trans e LGBTs. Tanto se foi discutido aí, se teve tempo de ser discutido hoje nesse segundo seminário, ou coisas que você acha importante destacar que não foram discutidas. O que você acha legal falar com relação a ao trabalho que devia ser um direito básico, né? Já que é através do trabalho que as pessoas conseguem se sustentar e garantir outros direitos, ainda mais num país onde acesso a direitos é caro, né? É difícil e muitas vezes populações trans estão marginalizadas. Então, que debate você acha importante pontuar para a sociedade com relação a trabalho para pessoas trans e LGBTs no geral também? Perfeito. Primeiro, a gente tem que falar a questão da escolaridade. Né? A gente vem com um trabalho para evitar a evasão escolar. Por quê? Porque a população LGBT, para alcançar um emprego, precisa do estudo. E a gente não quer ver a população LGBT só nos cargos básicos, né, de copeiro ou apenas de esteticista. Não que esses cargos, né, não que esses empregos tenham algum desmerecimento, mas queremos ver a população LGBT médicos, advogados, secretários, né, quem sabe aí prefeito, governadores, e para isso precisamos de educação. Então, um dos objetivos, né, começa lá na base. Qual que é a base? Educação. Permitir que a população trans se permaneça na escola. Né? E hoje o Estado de São Paulo, né, tem mais de 3.900 pessoas trans usando o nome social. Né? Isso eu acho que é um dos maiores números que tem assim, nível Brasil. E através da educação a gente entra o segundo passo, né? Que é dar um match com as empresas. Né? Falar para as empresas que nossa população LGBT precisa de emprego. E também entrar naquela questão, né, que o governo também não só cobrar a iniciativa privada, mas faz a lição de casa aqui dentro. Né? Nós temos um projeto chamado Transformação, né, que é uma parceria com o TRE, né, que está em desenvolvimento, para que 5% das vagas de cargos que vêm de licitação sejam ocupados por mulheres trans vítimas de violência. Né? Então, a gente, aos poucos, estamos conquistando esses espaços, né? Pedindo para os outros órgãos abrir um espaço nos seus editais, né? Pedir para incluir a nossa população, principalmente a população T, nessas vagas. Então, eu creio que isso já é o começo. Não é o suficiente, mas já é o começo. Beleza, valeu. E eu queria que você explicasse também um pouco a polêmica recente que teve do Conselho Estadual LGBT com relação à coordenação aqui que você constrói. Também que uma polêmica aí de que talvez estivesse ausente, né, ou não. O que você acha importante pontuar sobre isso para quem está ouvindo? Perfeito. Temos a oportunidade hoje, né, de desmistificar, né, de quebrar mais uma fake news, né, que circulou recentemente, aí, principalmente no Instagram, né, que o Conselho Estadual dos Direitos da População LGBT estava extinto. Né, e isso não é verdade. Né? Para você extinguir um conselho somente com um decreto. Então, o evento de hoje demonstrou que o conselho está ativo. Né? Demos voz à presidente. Né? Aliás, o evento hoje foi conduzido pelo Conselho Estadual dos Direitos da População LGBT do Estado de São Paulo, junto com a coordenação de políticas da diversidade. Né? O que demonstra que o poder público, né, está unido com a sociedade civil, né, no fomento dessas políticas. Né? Nós precisamos
da sociedade civil nessa construção, né? As nossas políticas não são unilaterais, elas são discutidas e debatidas, né, com a população, né, através do Conselho Estadual. Entendi. E vou só me dar uma última pergunta aqui, que acho que talvez seja importante, e eu não sei até que ponto sai do que foi discutido hoje ou não, mas com relação à sociedade civil mesmo, né, para além das políticas públicas, para além das empresas, né, como a população, como conscientizar a população da necessidade não só de respeito, mas de garantir direitos democráticos básicos, de garantir inclusão, né, para a população LGBT. O que você acha importante pontuar para as pessoas no dia a dia, talvez, né, ou para as pessoas pensarem, ou para elas colocarem em prática algum tipo de ação inclusiva, porque, infelizmente, por mais que tenha política pública e tal, tem muita gente aí na sociedade que pode colaborar com a melhoria da condição LGBT. A diversidade, nós respiramos diversidade, nós somos diversos, né? Estou falando aqui com você, temos corpos diferentes, né? Você tem cabelo grande, tem um cabelo curto, né? E imagina um mundo sem diversidade, quão chato seria, né? As pessoas padrões usando a mesma camiseta, por exemplo, usando a mesma camiseta branca, o mesmo estilo de cabelo. Então, a diversidade está presente, né? E nós somos diversos. Então, um recado que eu tenho, né, a abertura, né? Tipo assim, a questão do respeito, né? Às vezes eu falo, a pessoa não é obrigada a aceitar. Você não é obrigado a aceitar nada, mas respeitar sim. Ainda mais no São Paulo, que existe uma lei, né, de combate à LGBTfobia 10.948. E a partir do momento que você mora, que você reside num país democrático de direito, você tem que respeitar a legislação daquele país, né? E hoje no Brasil a LGBTfobia é crime, né? Então o maior recado que eu dou é esse, né? Não é só uma questão de aceitar, é questão de respeitar, né? Esse respeito a gente tem que emanar para todos e é um direito nosso, uma conquista e é constitucional. Fechou. Obrigado. Eu estou aqui com o Luiz Fernando e com a Renata Peron. Vocês podem se apresentar já, né? Mas eu queria perguntar para vocês qual a importância da gente estar aqui nesse seminário, depois do seminário, o que vocês acham importante destacar que foi discutido aqui hoje para conseguir de fato avançar políticas públicas para a população LGBT e trans, mais especificamente no Brasil, para de fato garantir direitos democráticos básicos e qualidade de vida, dignidade para essas populações. Beleza, você falou bem. Aqui quem está falando é Renata Peron, eu estou como assessora parlamentar do deputado Guilherme Cortez. Eu acho de suma importância, mas você acabou falando uma coisa que é assim, o que a gente está fazendo aqui? A coisa mais simples do mundo é querer o que todo mundo quer, ter uma vida digna, poder andar na rua sem ser agredida, sem ser violentada, ter direito à escola, ter direito ao trabalho, ter segurança. E a gente não consegue ter isso simplesmente por sermos travestis ou por sermos trans. Então, trazer esse segundo seminário aqui, falando sobre o corpo trans na questão da democracia, é de suma importância. E a gente vai deliberar aqui, de acordo com todas as falas que a gente teve, as políticas elas já existem, boas partes delas, só que não estão chegando em todos os lugares. Então, o que a gente vai pedir? É que tenha mais sensibilização para as polícias, porque só eu estou aqui há 20 anos e a gente continua batendo na tecla por conta da violência que a gente sofre justamente da polícia. Então, quer dizer, por mais que a coordenação esteja fazendo um trabalho de estar em cima e reivindicando, cobrando através dos movimentos sociais, nós ainda estamos bem longe, porque ainda é um estado violento com relação à comunidade LGBTQIA+. Na área da saúde também foi falado sobre os ambulatórios. Se todos os ambulatórios no estado de São Paulo acolhem mulheres trans, ainda não. Então a gente precisa ratificar isso e solidificar. Vou deixar com o Fernando agora. Vamos lá, eu sou Luiz Fernando Prado Shoa, sou conselheiro estadual pelo segmento de homens trans e estou coordenador pelo núcleo de transmasculinidades da Rede Família Stronger.
pensar esse seminário, o que é democracia? Que tipo de democracia a gente pensa? Um corpo que não tem acesso a existir, porque antes de eu ter direito à educação, saúde, moradia, assistência social, políticas públicas e sociais, eu tenho que ter direito à existência. Eu não tenho direito a existir, então se eu não existo, não existe política pública para mim. E isso por causa de um nome muito grande chamado cis-heteronormatividade, que diz que as pessoas têm que se adequar a um gênero dito biológico, que esse gênero é um mito, e que eu tenho que me adequar a uma determinada expectativa afetiva sexual. E aí, como é que eu vou abolir esse tipo de coisa? Fazendo eventos como esse na Secretaria de Justiça e Cidadania, porque ela tem que ser justiça e cidadania para todos os corpos e todas as subjetividades. E aí a gente pensa em política pública e social, porque para a gente pensar em algo concreto, eu tenho que primeiro visibilizar, primeiro trazer a noção de representatividade, representação desses corpos. Porque assim a gente consegue pensar esses sujeitos dentro desses espaços, mas para além desses espaços, enquanto sujeitos. Porque quando eu parto da noção que essas pessoas, elas nem existem, elas são objetos, alguém cis fala dela, alguém que detém um gênero definido fala delas. Não. A gente vem nesse segundo seminário para falar, nós podemos e devemos falar sobre nós. Além disso, estamos num contexto de eleições municipais. É um evento estadual, mas a gente faz a provocação no estado para partir para os municípios. Somos em 645 municípios. Provocação é, queremos pessoas trans nos conselhos, queremos pessoas trans nos partidos políticos, porque a partir da participação ativa e efetiva, a gente vai ter uma educação, a gente vai ter uma saúde, principalmente a história das pessoas trans, porque sem história, sem procedimento, as pessoas vão seguir nos achando enquanto inexistentes e com desculpas, com viés religioso, para não nos fomentar enquanto sujeitos participantes de uma sociedade. Beleza. É isso. Obrigado, gente. Valeu. Eu estou aqui com o André Luzzi, executivo público, que está aí ajudando a fazer esse seminário, né? Estava por trás também da realização dele. E eu queria saber primeiro qual que é a importância desse tipo de seminário, né? O que você acha importante dizer sobre o processo de elaboração de um evento desse para democratizar a pauta LGBT na sociedade, para garantir direitos? Esse seminário, ele fortalece um olhar para a necessidade de políticas que reconheçam as singularidades do segmento de população travestis e transexuais no estado de São Paulo. Com base em análise das principais demandas desse conjunto populacional, identificar oportunidades e possibilidades de implantar a partir de uma rede articulada de serviços e órgãos públicos, bem como da sociedade civil e do setor empresarial, assim tendo um olhar integral a cada um desse indivíduo e das suas coletividades. Um outro marco importante é ser uma iniciativa promovida pelo Conselho Estadual do Direito das Populações LGBT+, em parceria com a Coordenação de Políticas para a Diversidade, porque traz o olhar da participação e do controle social. Também é um momento em que nós estamos em processo de organização da 4ª Conferência Estadual de Políticas LGBTs, que acontece no mês de novembro, nos dias 15, 16 e 17. Com isso, contribui para a gente já reconhecendo as necessidades da população, já percebendo propostas que podem animar os documentos políticos da conferência e também contribui bastante para a mobilização social. Entendi. E se você quiser apresentar um pouquinho melhor, se apresentar um pouquinho melhor também, porque eu queria saber o que exatamente é possível fazer no seu cargo, na sua função, para ajudar a construir direitos LGBTs, né? O que você acha importante destacar para a população do serviço público que você está fazendo, da importância de ter esse tipo de serviço para quem acha que talvez não seja importante ou alguma coisa assim? Eu sou executivo público, é um cargo de gestão no governo do estado de São Paulo. Atuo diretamente no corpo técnico da Coordenação de Políticas para a Diversidade Sexual e assessoro também o Comitê Intersecretarial de Defesa da Diversidade Sexual. Assim, a ideia é ter um olhar amplo, integral, intersetorial das várias áreas que necessitam ser contempladas nas políticas públicas
e também um olhar interseccional, que traga todas as dimensões de raça, etnia, gênero, pessoas com deficiência, idade. Então, olhar como que as várias camadas, os vários marcadores sociais podem levar a situações de opressão, de discriminação, de violações de direitos e até mesmo de extermínio, de aniquilamento da vida. Então, a ideia é, de uma forma preventiva, a gente propor políticas no campo do trabalho, de renda, qualificação profissional, educação, assistência, e às vezes também dar visibilidade a outras áreas que, por enquanto, não tinham ainda grande notoriedade nesse debate. A questão da habitação, a questão das mudanças climáticas, a questão da segurança alimentar e nutricional. Então, é também trazer uma nova agenda para contribuir a essa visão de uma vida plena ao conjunto da população LGBT+, e no dia de hoje em relação à população de travestis e transexuais. Beleza. Obrigado. Legal. Eu estou aqui com a Raquel de Paiva, que é do Conselho Estadual LGBT também, conselheira aqui. E qual a importância da participação social da comunidade LGBT no geral na construção de políticas públicas, de debate, de fazer essa transformação de costumes mesmo na sociedade, para que a sociedade seja inclusiva de fato para pessoas LGBTs? Bom, nós inclusive somos um conselho com 20 membros. São 10, sendo 5 titulares e 5 suplentes. Do poder público e também da sociedade civil, a mesma coisa. São 5 titulares e 5 suplentes. Eu sou a conselheira estadual LGBT, mas suplente do nosso querido Dr. Rafael Calumbre Rodrigues. Ele é o titular do poder público, ele representa o secretariado, né? A nossa presidente hoje é a Alessandra Acedo, que ela representa a sociedade civil, né? Teremos eleições, que vai ser a partir de junho, e a sociedade civil ela é super importante, né? Ela trabalha com os seus coletivos, né? A sociedade civil é a que impulsiona, que traz para a gente a demanda da sociedade, né? Principalmente da nossa população LGBTQIA+. São representados na sociedade civil pelos seus segmentos. Então, são as lésbicas, elas se representam na sociedade civil com a sua pauta, os homens trans, as mulheres transexuais. Então, dentro da sociedade civil, cada um, dentro da sua pauta, levanta o seu segmento, né? E as demandas do seu segmento. É muito importante que a sociedade civil ela seja representada, porque é um olhar diferente para cada um dentro do seu segmento, né? A gente precisa fazer sempre alinhamentos nas políticas públicas, porque nós precisamos estar sempre unidos, até mesmo com o poder público, porque o poder público pode estar trabalhando na questão de melhorar alguns serviços públicos, né? No caso da segurança, no caso da educação. Então, quando a gente traz o poder público para dentro dessa pauta, eles vão começar a trabalhar com essas políticas públicas para trazer uma amplitude de conhecimento, né? Descortinando horizontes. No caso da educação, inclusive, eles têm vários segmentos na pauta LGBT, tanto para forma de como tratar o aluno, né? No caso, com o aluno que sofre algum tipo de violência, como é tratado. Então, o poder público, ele trabalha dentro da pauta e ele traz essa amplitude, né? Você vai descortinando horizontes para que nós podemos
abranger toda essa população. No caso também da segurança pública, no caso da saúde, né, nós temos feito várias pontes com o pessoal da saúde para ampliar geralmente a campanha, para ampliar essas políticas públicas. O braço do governo cada vez fica maior na nossa pauta, né? A sociedade civil é muito importante por isso, porque ela traz as suas demandas, nós debatemos em plenária, então ali é feito todos os conselheiros, né, que somos 20, todos os conselheiros trazem os seus argumentos e traz o seu conhecimento, e nós conseguimos fazer uma política pública assertiva, né? Nós temos aqui o nosso apoio, né? Temos o pessoal do Comitê Intersetorial, que também tem entrado para nos ajudar, enfim. Então, toda essa união, tudo isso que nos acrescenta, nos faz ser um braço maior, né? A rede fica maior, né? Então, é muito importante para que a população traga as suas demandas e nos ajude a fazer políticas públicas assertivas e que tenha essa amplitude de conhecimento, né? Obrigado. Valeu, eu que agradeço. Eu estou aqui com a Alessandra Dundum, do Conselho LGBT daqui de São Paulo, e eu queria saber o seguinte: como foi esse seminário para você? Que pontos você acha importante destacar de políticas públicas que precisam ser pensadas para avançar a questão trans e LGBT no geral no Brasil? Olha, primeiramente, educação, a base escolar, porque a população de travestis e transexuais tem a maior evasão escolar no estado de São Paulo e no Brasil. E depois criar políticas públicas para essa população, para poder reivindicar direitos, né, no estado. E com relação ao seminário, o seminário vem a fomentar as políticas públicas, fazer parcerias, conhecer pessoas e caminhar tudo que foi hoje tirado do seminário, fazer encaminhamentos. E é isso, né? E como hoje estava aqui, como falamos hoje, falamos de emprego, falamos de política, de empoderamento da população travestis e transexuais, não invisibilizando também os homens trans que estão junto com a gente. Beleza, obrigado.